Mulheres desfazendo mitos. Essa é a proposta do nosso programa nesse ano. Estamos conversando com professoras e pesquisadoras que estudam vários temas, sobre os quais ainda circulam desinformação, equívocos e falsas afirmações. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto ainda cercado de muito preconceito: o HIV e a AIDS. Algumas pessoas acreditam que não se pega mais. Há ainda quem pense que esse é um problema que atinge apenas homossexuais e prostitutas. Para muitos, essa é uma doença que pode ser contraída com um simples abraço. São muitas as inverdades que envolvem esse assunto, e sobre algumas delas conversamos com duas pesquisadoras que estudam o vírus. Confira! O HIV é um vírus que é responsável por atacar células específicas do nosso sistema imunológico, especialmente as células que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. O nosso organismo ele não consegue se livrar do vírus do HIV. Então, uma vez portadora do vírus, o indivíduo vai conviver com ele para o resto da vida. Mas ter HIV não significa que a pessoa vai ter AIDS. A AIDS ela é um estágio mais avançado da infecção pelo HIV, onde o indivíduo apresenta diversos sinais e sintomas. A partir do momento que o indivíduo tem AIDS, ele vai estar suscetível a doenças oportunistas, como a tuberculose e alguns tipos de câncer. Vai ter que fazer o uso de diversos medicamentos para evitar essas infecções. O HIV ele é um vírus que é transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas, pelo compartilhamento de materiais perfurocortantes. O sexo oral sem camisinha é considerado uma atividade sexual de risco em termos de transmissão do HIV. Também existe a transmissão vertical do HIV, onde a mãe, durante a gestação ou durante a amamentação, transmite o vírus para a criança. Se a mãe vive com HIV, mas se ela faz tratamento com antirretrovirais, a possibilidade de transmissão é extremamente pequena. Ele não é transmitido pelo contato diário em ambientes sociais, escolas ou locais de trabalho. Apertar a mão, um abraço, não foram encontradas evidências que o vírus seja transmitido pela saliva e pelo beijo. Então, são preocupações que não são verdadeiras. Tendo em vista, então, o estigma que essa categoria grupo de risco, que era utilizada na década de 80, ela produziu, passou-se a utilizar uma outra denominação, que é a de comportamento de risco, uma vez que a AIDS e o HIV se transmite através de um comportamento que é a não utilização do uso do preservativo durante as relações sexuais, e não através da identidade sexual do sujeito. No entanto, essa mudança da denominação, ela não trouxe uma mudança no imaginário social, tanto entre a população, que ainda acredita que são os homossexuais e que são os usuários de drogas que estão mais suscetíveis ao HIV, mas também não trouxe uma mudança nas políticas públicas de controle da AIDS. Então, até hoje, os homens heterossexuais eles chegam tardiamente nos serviços de saúde, eles têm o seu diagnóstico de HIV ou pela parceira, ou eles chegam já com alguma doença oportunista, como a tuberculose, e aí sim se descobrem sendo HIV positivos. Um outro mito que se tem hoje ainda é de que as pessoas portadoras do vírus, elas têm uma característica física que difere das pessoas tidas como saudáveis. Dessa maneira, então, seria fácil identificar aquelas pessoas que têm o vírus daquelas que não têm e utilizar então o preservativo apenas com aquelas que seriam visivelmente doentes. Isso remete também ao início da epidemia, onde diversas figuras públicas tiveram o seu corpo mudado radicalmente, especialmente por causa do emagrecimento devido ao não tratamento da AIDS. No entanto, desde a década de 90, o HIV e a AIDS eles já têm tratamento e atualmente os tratamentos que se têm disponíveis eles oferecem cada vez menos efeitos colaterais. Então, uma pessoa portadora do vírus ela consegue viver durante décadas
e ela não tem nenhum aspecto físico diferente de uma pessoa saudável. Ela pode vivenciar o medo, ela, quando souber do diagnóstico, ela não revelar esse diagnóstico para a família, porque ela sente medo da rejeição, do isolamento, do estigma social. Então, se cria um silenciamento. Nós fizemos uma pesquisa com mães de crianças com HIV, e uma mãe comentou que foi assim, muito difícil ver a situação dela. Ela havia adquirido a doença por transmissão sexual pelo marido, companheiro dela. O marido havia morrido, ela estava grávida e ela morava com a família do marido. Para fazer o tratamento, ela tinha que esconder as medicações, porque se a família soubesse, elas iriam culpá-la. Existe um tratamento eficaz que, se iniciado prontamente, regularmente, resulta em qualidade e longevidade. Se foi detectado que a pessoa está com HIV e ela começa já o tratamento de forma eficaz, ela não transmite mais. Tem um aspecto social, que é onde eu moro, quais são as minhas condições de vida, o que o meio ambiente social, cultural pode estar favorecendo, o quanto as políticas de saúde, o serviço de saúde estão fazendo para evitar, né, para ajudar a combater. O fato da AIDS ter um tratamento e as pessoas, então, não apresentarem nenhum sintomas, fez com que essa doença ela deixasse de ser uma doença tida como mortal e ela fosse vista como uma doença crônica. Isso faz com que os jovens, principalmente aqueles que não vivenciaram a epidemia do HIV lá na década de 80 e 90, não vejam a AIDS como uma doença séria e não achem que seja necessário realizar o uso do preservativo nas relações sexuais. Isso, então, aliado a uma perda significativa no financiamento de organizações sem fins lucrativos que tiveram um importante impacto na conscientização do uso do preservativo, faz com que os jovens de hoje em dia não utilizem o preservativo da maneira como eles deveriam, o que tem resultado, então, num aumento da epidemia, especialmente entre os grupos de 15 a 29 anos. Desde 1996, o Brasil distribuiu gratuitamente pelo SUS todos os medicamentos antirretrovirais. E desde 2013, o SUS garante tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independente da carga viral. É super importante, então, apoiar, né, ter redes de apoio, ampliar, então, a prevenção, o diagnóstico, oportunizar o empoderamento dessas pessoas.